Olá, empresários e telespectadores do nosso canal. Eu me chamo Giovana, sou advogada com ampla experiência no direito empresarial e na defesa de empresários que enfrentam desafios jurídicos no dia a dia. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem gerado grande repercussão nos tribunais e afeta diretamente aquele que empreende: a desconsideração da personalidade jurídica, o uso do chamado IDPJ, e como essa medida tem sido aplicada muitas vezes de forma indevida contra sócios de empresas em recuperação judicial. Doutora, e o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Vamos abordar um tema que tem sido pauta de várias discussões atuais nos processos judiciais e também nos tribunais superiores, especialmente em razão da crise econômica que o Brasil enfrenta, uma crise que tem impactado fortemente os empresários, empreendedores e negócios de todos os portes. Muitos empresários, ao tentarem reorganizar as suas empresas ou então buscar soluções para enfrentar um momento difícil, se deparam com uma situação delicada: a responsabilização pessoal por dívidas da empresa. Essa situação ocorre por meio de um instituto chamado Desconsideração da Personalidade Jurídica, conhecido nos tribunais com a sigla de IDPJ. Quando você abre uma empresa, a lei cria a separação entre o CNPJ da empresa e o seu CPF pessoal. A empresa responde por suas dívidas, enquanto você, como pessoa física, responde pelas suas. Porém, existem exceções. Se ficar comprovado que o sócio agiu com fraude, desvio de finalidade ou confusão entre o patrimônio da empresa e o pessoal, o juiz pode autorizar a desconsideração e atingir os bens do sócio. Então, é fundamental destacar: é dever do credor comprovar essas condutas fraudulentas. Não basta a simples alegação. A responsabilidade só pode ser imposta mediante provas concretas, respeitando o contraditório e a ampla defesa. E essa é a base da teoria maior, sobre a qual falaremos agora. Temos a teoria maior versus a teoria menor. E nós vamos entender agora qual é as diferenças entre elas. A desconsideração da personalidade jurídica tem dois viés, que chamamos de teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é a regra geral prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Para que ela seja aplicada, é necessário que o credor comprove o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou então a confusão patrimonial, caracterizando uma fraude contra credores. Já a teoria menor é uma exceção e é frequentemente aplicada na Justiça do Trabalho e na Justiça do Consumidor. E isso ocorre porque esses dois ramos do judiciário, eles lidam com partes consideradas hipossuficientes, ou seja, partes mais vulneráveis, que são trabalhadores e consumidores. Então, nesses casos, o simples fato da empresa não conseguir pagar a dívida já pode ser considerado suficiente para responsabilizar o sócio, mesmo sem prova da má-fé ou de fraude. Porém, quando a empresa está em processo de recuperação judicial, a teoria menor deve ser analisada com muita cautela. Nesse cenário, a própria legislação exige que qualquer pedido de responsabilização de sócio seja feito no juízo da recuperação e com base na teoria maior, respeitando todos os critérios legais. E o que é a recuperação judicial? Como ela funciona? A recuperação judicial é um instrumento jurídico previsto na Lei 11.101, que tem como objetivo permitir que empresas em dificuldades financeiras possam reorganizar, negociar com os seus credores e continuar operando. Quando a recuperação judicial é concedida, o juiz determina o chamado stay period, um período de até 180 dias prorrogáveis, no qual nenhuma ação de execução pode ser movida ou então continuar tramitando contra a empresa, tendo uma suspensão temporária. E esse tempo é necessário para que a empresa estruture um plano de recuperação
negociando com os seus credores e para que possa sair da crise de forma organizada. Durante esse processo, todas as decisões relacionadas a dívidas e aos bens, aos créditos, inclusive a eventual desconsideração da personalidade jurídica, devem ser tomadas exclusivamente pelo chamado juízo universal da recuperação judicial. Além disso, os créditos envolvidos são divididos entre créditos concursais, aqueles que surgiram antes do pedido de recuperação e que devem ser incluídos no plano de pagamento, e os créditos extraconcursais, os que surgem após a recuperação e têm um tratamento diferenciado. Esse sistema busca garantir a isonomia entre os credores e evita que um credor seja privilegiado em detrimento dos demais. Recentemente foi proferida uma decisão pelo STF sobre a autonomia do juiz da recuperação judicial. Nos últimos anos, muitos credores têm tentado utilizar o IDPJ para furar a fila da recuperação judicial e atingir diretamente os sócios da empresa, mesmo durante a vigência do stay period, e essa prática gerou grande discussão nos tribunais, especialmente sobre a aplicação da teoria menor em empresas que estão no regime de recuperação judicial. O entendimento sempre foi majoritário na STJ de que, nesses casos, a teoria menor deve ser afastada e que somente o juiz da recuperação pode decidir sobre a responsabilização de sócios, com base na teoria maior. E essa posição foi confirmada em 2025 pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que analisou o caso de uma empresa em recuperação que havia sofrido um IDPJ na Justiça do Trabalho. A decisão cassou o acórdão do TRT e reforçou a competência para decidir sobre o IDPJ é exclusiva do Juízo Universal da Recuperação. Essa decisão reafirma, portanto, a autonomia do processo de recuperação. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no escritório que ilustra bem essa situação. Uma empresa, em plena recuperação judicial, havia obtido a suspensão das execuções com base no stay period, como determina a lei. No entanto, alguns credores trabalhistas inconformados com essa suspensão tentaram utilizar o IDPJ de forma indevida para atingir diretamente o sócio e então continuar a execução fora do juízo da recuperação. Essa prática não apenas viola o princípio da isonomia entre os credores, como também afronta a súmula vinculante do STF, a qual proíbe que decisões judiciais que afastem a norma legal sem a declaração formal de inconstitucionalidade. Dessa forma, além de contrariar a lei da recuperação judicial, essa tentativa fere frontalmente a jurisprudência consolidada do STF. Portanto, se você é empresário ou então gestor, aqui vão alguns pontos fundamentais que você precisa ter em mente. A teoria maior exige provas reais e sólidas que houve fraude, abuso ou confusão patrimonial. A teoria menor é aplicada em ações trabalhistas e de consumo, mas não pode ser usada em empresas que estão em recuperação judicial. O IDPJ, nesses casos, deve obrigatoriamente ser analisado pelo juiz da recuperação, com todas as garantias legais. Portanto, se a sua empresa está em dificuldade e entende esses mecanismos, pode evitar graves prejuízos ao seu patrimônio pessoal. Aqui no canal, nós vamos continuar publicando conteúdo como este, explicando o funcionamento da recuperação judicial, os seus benefícios e como ela pode ser um instrumento legítimo para proteger a sua empresa em momentos de crise. Não se trata de punir o empresário que está enfrentando dificuldades, mas sim de responsabilizar quem comprovadamente abusa da estrutura da empresa. A recuperação judicial é uma alternativa legal, constitucional e protegida pela jurisprudência, e o seu respeito é essencial para que o sistema funcione com equilíbrio e justiça. Entender os seus direitos, os limites da atuação dos juízes e a separação entre as teorias maior e menor
pode ser decisivo para a preservação do seu patrimônio e da sua empresa. Portanto, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse tema, siga acompanhando o nosso canal. Aqui nós vamos continuar trazendo informações jurídicas claras, embasadas e acessíveis para que os empresários e empreendedores saibam como agir juridicamente diante de momentos difíceis. Esse canal é um espaço de conhecimento jurídico para quem quer tomar decisões com segurança e estratégia. Nos vemos no próximo capítulo.